Olá a todos, corredores e corredoras. Espero que estejam bem. Meu nome é Silvio, sou médico anestesista e vim contar um pouquinho aqui da minha história com a corrida, a pedido do Ricardo, que está aí, é um dos cabeças desse projeto maravilhoso, né, de levar corredores do zero ou do muito pouco até a maratona. Bom, resumindo minha história, eu comecei a correr em 2016. Na época eu estava fazendo, depois de um período grande de vida sedentário, eu fazia pilates junto com minha esposa, até então minha noiva. E apesar de um exercício super bacana, ótimo para fortalecimento muscular, e que eu estava fazendo por uma fragilidade é, de coluna lombar, uma radiculopatia, né, uma dor ciática que eu vinha tendo, era um exercício que eu achava muito chato, para falar assim, de forma um pouco mais clara, muito entediante. Foi excelente, né? Melhorei muito da minha dor na época, mas eu senti a necessidade de algo que liberasse um pouco mais de energia, de adrenalina, né? Em especial algo para o cardio. Naquela época, então, depois de uns 2 ou 3 meses, não sei exatamente, de pilates, é, também eu fiquei sabendo que queria ser pai, né? Nós engravidamos. E aí veio uma necessidade ainda maior de, bom, eu preciso agora sair definitivamente do sedentarismo, não só da parte muscular, mas também da parte do cardio, né? Cardíaca. Porque eu quero ser pai por muito tempo, quero ver meus filhos crescerem. E aí, o que eu pensei? Na época, muito envolvido com gastos e família nova e casamento que iria se realizar dali a alguns meses, a gente contendo gastos, né? E eu pensei, preciso de uma outra atividade física, além do Pilates, de forma mais econômica possível. Eu havia feito natação durante a minha infância, juventude, né? Por algum tempo, e gostava, mas o que eu pensei? Vou correr. Vou correr porque não vou precisar pagar nada. Coloco um tênis que eu já tenho, né? Quase todo mundo aí tem um Mizuno ou algum ASICS que usa aí, que antes de ser corredor já usava para sair, para trabalhar, enfim, um tênis confortável, né? Os tênis de corridas em geral são confortáveis. E aí tem um tênis, um short, vou pro parque correr. E assim comecei, 2016, em maio, talvez junho de 2016, né? E aí comecei a ler, me envolvi demais, ler sites, assistir vídeos do YouTube e procurar informações. Logo eu comprei um relógio com GPS para poder fazer meus treinos. No começo corria com o celular na mão, né? E assim foi evoluindo, até que pouco menos de um mês, me inscrevi para uma provinha de 5 quilômetros e ali foi que o bichinho picou de vez, né? Ali eu me apaixonei pela corrida, por aquele clima de competição. Não que eu estivesse competindo com ninguém, mas toda aquela atmosfera, né, aquela energia, aquilo eu acho muito bacana. E naquele primeiro momento eu já achei muito bacana, apesar de ser uma prova muito pequena. Foi uma prova que só teve naquele ano, 5 e 10 quilômetros, se não me engano, de uma construtora de Goiânia, e, enfim. É uma prova muito pequena e que me fez apaixonar de vez. Dali eu segui alguns treininhos por conta própria, sem planilha nada, correndo ali no máximo 3, 4 quilômetros. Essa prova de 5 quilômetros foi a primeira vez que eu corri 5 quilômetros na vida. Em setembro me casei, fui para lua de mel, um mês que eu não corri nada em setembro. E quando eu já retorno pensando naquela tradicional prova da Unimed de outubro, que vocês devem conhecer, e que se eu me inscreveria para os 5 ou para os 10 quilômetros. Como muito empolgado, peguei e me inscrevi para os 10. E dessa forma também realizei pela primeira vez meus primeiros 10 quilômetros bem lento, ali um pace de quase 7 de pace, mas fiquei assim extremamente satisfeito quando eu terminei essa prova. Poucos dias ou semanas depois, assisti um vídeo no YouTube de um dos canais mais famosos que tem, do Sérgio Rocha,
sobre a Maratona de Berlim. Ele havia acabado de correr a Maratona de Berlim e eu assisti aquele vídeo e falei, eu preciso fazer isso na vida um dia, eu preciso porque esse clima, essa atmosfera que ele está me passando aqui, eu preciso sentir isso. E eu coloquei na cabeça que eu iria correr uma maratona e mais, a minha primeira maratona seria a Maratona de Berlim. E logo abriram as inscrições, né? É pouco depois da prova elas abrem, então ali em outubro, novembro eu me inscrevi. E nos primeiros dias de dezembro foi revelado os sorteados, né? E recebi o e-mail que eu havia sido sorteado para Berlim. Ou seja, minha primeira inscrição para uma Major, eu fui sorteado. E ali bateu o desespero, porque eu tinha corrido no máximo 10 quilômetros há poucas semanas. Foi uma vez só, num ritmo super tranquilo. Então bateu o desespero de que eu precisaria me preparar para uma maratona dali 10 meses aproximadamente, né? Foi nesse inteirinho aí, um pouco antes, já até de ter sido sorteado, eu procurei o Ricardo. Havia conhecido o trabalho dele através do site que ele mantinha à época na internet, então ele publicava dicas e análise das provas que aconteciam aqui em Goiânia, né? Gostei muito dos textos dele, procurei-o e começamos um treinamento. Pouco tempo depois, então, veio o sorteio e aí ele teve que, assim, transformar um corredor que ele quase saía do quase nada, né? Eu corria, mas corria muito pouco, sem nenhuma estruturação, a um maratonista. Então, a minha história é o que eles vão fazer com vocês agora, né? E ele foi, então, janeiro, fevereiro, subindo o volume, aumentando o número de treinos. Em abril fiz minha primeira meia maratona, dali 2 semanas já fiz outra, em junho fiz outra, e depois começaram treinos mais longos, então 24, 28, 32, 35 foi meu maior treino, que foi em agosto, final de agosto, começo de setembro, alguma coisa assim, inclusive casando com a prova da New Balance que tinha na época. Foram 35 quilômetros bastante sofridos, num calor muito grande, né? Aquela época em Goiânia bem quente. Mas que quando eu terminei aquele treino eu falei, eu consigo terminar a maratona. Se eu conseguir correr 35 quilômetros nesse sobe e desce que eu fiz, com esse calor, eu vou conseguir correr Berlim. E assim foi. A prova acabou que teve seus percalços. Eu corri contundido, senti uma contusão num dia anterior da prova, andando na cidade. Mas eu fui lá e precisava correr essa prova e consegui correr. Fiz no tempo esperado, mesmo contundido, e foi uma prova muito especial, muito emocionante, que eu tenho certeza que é como vai ser a primeira maratona de vocês todos, né? É isso. Depois disso tem muitas outras histórias de corrida. Se tiverem interesse, posso comentar. Podem me adicionar nas redes sociais. Aí, se o Ricardo quiser postar junto, meu Instagram. E podem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram saber. Mas, só para reforçar que vocês, mesmo com a vida corrida que cada um tem, com profissão, família, filhos, é possível correr de forma bem estruturada e de forma feliz, né, a maratona, porque terminar de forma sofrida por não ter treinado não é bacana. Existem diversos outros fatores que vão contar para a maratona de vocês, desde clima, alimentação, possíveis vieses que podem acontecer, mas o importante é vocês se dedicarem naquele dia que estiver chovendo, que vocês tiverem, tô extremamente cansado, um Netflix, uma comida gostosa, treinem. Treinem porque vai valer a pena fazer a maratona de vocês. Um abraço e boa sorte a todos.